Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra clássica da literatura, Canção de Rolando. Foi escrita mais ou menos em 1098 d.C., né? Por seu senhor, um homem deve sofrer grandes males, né? O contexto, o foco são as canções de gesta, né? Antes, entre os séculos V e VI, na Bretanha anglo-saxônica, depois de Cristo, né? Poetas conhecidos como Scopes entretinham as cortes cantando ou recitando poemas épicos, principalmente os provenientes da história escandinava. Em 880, Cantilena de Santa Eulália é um dos primeiros textos do vernáculo setentrional francês conhecido como Languedoc. Depois, no fim do século XI e início do século XII, surgem os primeiros poemas da matéria de França, como Chanson de Guillaume e Gourmont et Isambard. Em 1200 d.C. é escrito Cantar de Mil Cid, primeiro poema épico espanhol de que se tem notícia, As Aventuras de Cid, El Cid. Entre os séculos XIV e XV, os áureos tempos da poesia medieval francesa terminam com a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, portanto foi muito mais de 100 anos, foi na verdade 110, 116 anos, E a devastação causada pela peste negra, que durou de 1346 a 1356, A pandemia daquela época que durou aí quase 10 anos, na verdade 7 anos. Matou praticamente de 1 a 2 terços da população europeia. Dizimou a população europeia, foi algo bem terrível. Causou uma crise também que vai desencadear depois o fim do feudalismo, e o advento dos estados nacionalistas, do nacionalismo, do absolutismo e do capitalismo também, A mudança da transição aí da Idade Média para a Idade Moderna e do sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista. Embora alguns textos religiosos tenham surgido no francês arcaico já no século IX, considera-se geralmente que a literatura na França tem suas bases nos poemas épicos conhecidos como canções de gesta, ou canções de feitos heróicos, recitados ou cantados para as cortes por jograis e menestrais. Originalmente, essas narrativas em verso faziam parte de uma tradição oral, porém, a partir do século XI, ganharam cada vez mais a forma escrita, Lendárias proezas, as canções de gesta firmaram as bases da matéria de França, uma das 3 fases de um ciclo literário mais amplo das obras medievais, principalmente do francês antigo. A matéria de França tratava dos feitos heróicos de figuras históricas, como Carlos Magno, rei dos francos. Em um dos 2 outros ciclos literários, a matéria de Roma, a história e mitologia do mundo clássico, e a matéria da Bretanha, contos do rei Arthur e de seus cavaleiros, foi tema das canções de gesta, Uma das canções pioneiras da matéria de França foi a Canção de Rolando. Uma de suas versões é de autoria de um poeta conhecido como Thorold. Em cerca de 4.000 versos, trata da Batalha de Rosenvoc, atual Rosenval, que em 778, durante o reinado de Carlos Magno. Na batalha pela fortaleza muçulmana de Saragoça, na Espanha, Rolando é traído por seu padrasto numa emboscada. Recusando-se a pedir ajuda, empreende um combate heróico, porém, quando seus homens são massacrados, emite um sopro de vingança em seu olifante, uma corneta feita de presa de elefante com tamanha força que é capaz de matá-lo. Carlos Magno responde o chamado e derrota os muçulmanos. As canções de gesta inspiraram a tradição da poesia de gesta espanhola, que inclui o épico castelhano El Cantar de Mil Cid, Muitos poemas, eu tenho essa obra clássica, em breve eu devo fazer um vídeo, se eu já não fiz, dela aqui, Muitos poemas também foram recontados em alemão e na forma do Carla Magnus Sagna, em nórdico antigo. Mesmo depois que poetas do século XII desenvolveram uma preferência por escrever poemas líricos palacianos, as canções de gesta mais refinadas, como a Canção de Rolando, permaneceram populares até o século XV. Também outras obras relacionadas a isso, Beowulf, Unter den Linden, Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, e os contos de Canterbury. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.